Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar dessa grande contradição. Sexta-feira aí os mercados a todo vapor, extremamente entusiasmados, e vamos mostrar aqui diversas novas notícias sobre as bases financeiras mundiais completamente destroçadas, pessoal. Exatamente. Vamos falar aí sobre a deflação que comentamos no vídeo anterior e gerou muita confusão. Nós entendemos isso, é realmente muito difícil essa questão para nós que somos brasileiros, que sempre, ouvimos e vivemos a inflação horrorosa, o maior monstro que pode existir numa economia. Mas a deflação é outra questão, vamos comentar. Vamos falar dos grandes bancos, uma questão que a gente sempre comenta aqui, que é muito difícil você ser holder nos dias de hoje, né? Porque realmente o mercado está em uma grande alteração. E finalmente encontramos aí uma matéria num site muito famoso falando sobre isso. E novamente as repos, que conforme havíamos comentado, não iam parar com certeza. Essa é a maior fissura do sistema, que mostra realmente que não tem como progredir. E a última injeção do Fed, meus amigos, exatamente, o quantitative easing está de volta, apesar, claro, do secretário, do chairman do Fed dizer que de forma alguma tudo está maravilhoso. Podem ligar aí o botãozinho dos índices das bolsas, tá certo? Então é isso. Esse vídeo aqui está realmente com muitas informações. E antes de começar, vamos então às nossas mensagens de sempre. Temos uma comunidade maravilhosa, muitas das coisas que falamos aqui surgem na nossa comunidade. Então mandem um e-mail, é 100% gratuito. E as pessoas são muito firmeza mesmo, selecionamos aí ao longo do tempo, então aqueles mais malinhas acabam saindo. Quem tiver condições também, pessoal, entrem no nosso canal pago, $25 aí por mês. Olha que maravilha que vamos falar aí essa semana, reservas fracionárias, vamos explicar bem como funciona o mercado financeiro, para entender por que o quantitative easing é algo tão nocivo. E não somos nós que falamos, né? Não é à toa que o próprio governo norte-americano se recusa completamente a aceitar, que é um novo quantitative easing, porque isso não é pouca coisa, isso realmente é algo muito preocupante. Então vamos explicar bem essa questão e também vamos começar aí as nossas operações de novembro, porque cada vez mais a gente vê que a mentira está próxima do fim e temos aí que nos protegermos, pessoal, com esses pequenos segurinhos chamados opções de put. Maravilha, e para aqueles que querem acertar, nossa, como as pessoas cobram, estamos aí indo para mais um vencimento de outubro e não ocorreu a crise, e tem pessoas que ficam bravas, Poxa, todo mês eu tenho que ficar investindo nisso aí, sim. Mas será que vai acontecer até o final do ano? Não temos bola de cristal, pessoal, exatamente. Nossa parte é a vitória é uma preparação, então a gente está sempre preparado, tá certo? Quem quer ganhar dinheiro rápido é naquele outro canal, daquele outro barbudinho. Esse barbudinho aqui até parece com ele, mas é outro barbudinho, pessoal. Aquele que promete que vai ganhar $1 milhão aí em uma semana. Tá certo? Conosco, infelizmente, não é assim. É muita preparação e muito estudo. Maravilha, meus amigos. E essa semana tivemos aí uma excelente novidade também. Temos uma comunidade no Telegram só para frases aí positivas, porque realmente nosso conteúdo é muito denso. Então também tem o link, entrem aí no Telegram. É uma comunidade também muito legal. Então vamos começar. Olha aí, esses índices aí inacreditáveis, pessoal. Olha o que aconteceu. Sexta-feira, a Bolsa Brasileira e Bovespa quase 2%, fechou, o dólar caiu. Olha só, o Bitcoin caiu, Isso aí não vou nem falar, senão o vídeo vai ficar aí quilométrico. Todas as ações aí, Petrobras, Itaú, olha só, Magazine Luiza, pessoal, que maravilha, Temos tudo para comemorar, está tudo maravilhoso, Que coisa espetacular. Então a gente vai falar sobre isso, que perigo realmente que é isso, no momento que todas as bases aí, mais uma vez, estão com muitos problemas, mas temos que ter isso em mente, Isso aí está conquistando muitas pessoas, muitos jovens. Temos aí diversas matérias falando que a bolsa está sendo predominantemente, as novas pessoas que estão entrando são pessoa física. Os estrangeiros continuam fugindo muito da nossa bolsa. Então, realmente é algo muito preocupante e a gente vai falar muito sobre isso. Então, antes de entrar nessas questões, a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre a deflação. Tivemos aí muita confusão nos nossos grupos, Tá certo, entendemos, pessoal, que a inflação realmente para o brasileiro é uma grande chaga.
na nossa história. Não há, pessoal, não há, dizem aí, né, programas sociais que ajudam os pobres. Gente, não há programa social melhor do que uma inflação controlada. Entendam isso. Quem está começando agora no nosso canal, quem já tem uma certa experiência aí, entendam que se você tem uma moeda que desvaloriza, o pobre não se alimenta, pessoal, menos do que hoje, né? Então, o melhor plano de todos para o Brasil foi realmente o Plano Real, porque tirou a inflação, independente, pelo amor de Deus, de Fernando Henrique, de Lula, de qualquer coisa, foram aí esses princípios, né, que fizeram aí com que muita coisa positiva ocorresse no nosso país. Então todas as pessoas têm muito medo, com razão, e aí falamos em deflação no último vídeo, que a deflação em si é uma coisa muito negativa também. Muitas pessoas falam, mas é muito pouco, né? Na verdade nem é uma deflação, é praticamente uma inflação zero, isso é maravilhoso. Não é, pessoal, não é, isso é uma questão de base econômica. Pensem que quando uma economia está normal, não precisa ser um grande boom, né, que a gente teve aí na época lá do Juscelino, Kubitschek, né? Diversos momentos aí que a gente teve isso na nossa história, até mesmo com os governos militares aí, e depois a gente sofreu realmente com a inflação porque o boom foi muito grande. Mas temos que entender, gente, que naturalmente uma inflação, uma economia até fraca, né? Ela tem uma inflação inerente, pessoal, porque as pessoas quando trocam produtos, quando trocam serviços, quando fazem financiamentos, né? Que é basicamente a espinha dorsal de toda a economia, os valores, né, de todos os bens, aí eles aumentam, é uma coisa natural, pessoal. Se o valor dos bens está caindo, pessoal, é exatamente porque não está havendo essas trocas, né? Esse é o maior indício de que uma economia está doente, né? Então, mesmo sendo pouco, mesmo sendo quase, né, uma inflação zero e não uma deflação, isso é realmente um sinal terrível, terrível. E a gente vai explicar mais ainda o porquê, né? Só a deflação em si já é um sinal muito ruim. Então, a deflação, com tudo isso que a gente vai falar aqui, é algo realmente único na história do mundo e algo extremamente bizarro, tá certo? Então, vamos ter isso em mente. Novamente, nós entendemos que o brasileiro realmente tem problemas com essa questão, mas vamos entender que a deflação em si já é, né, um sinal muito negativo. Então, antes de entrar exatamente, né, em tudo o que os governos aí estão despejando de dinheiro novamente, e esse é um dos principais motivos pelo qual não se deveria ter uma deflação de jeito nenhum, a gente vai comentar aqui uma matéria muito interessante de algo que a gente sempre fala, né, e muitas pessoas ainda torcem o nariz, e sempre que a gente vê, né, respaldado aí na mídia, na grande mídia, nossa, uma notícia dessa é inacreditável, né, gente? A gente sempre fala que os donos realmente do mundo, né, são bancários, são os banqueiros, gente, porque não tem como. Todo o dinheiro, isso aí a gente vai detalhar muito aí no vídeo do final de semana lá do Patreon, do Quantitative Easing. Todo o dinheiro é gerado a partir do Banco Central, com os bancos, né, todo o dinheiro artificial. Nós temos muito pouco dinheiro físico, muito pouco dinheiro que realmente foi criado com a produção, gente, são as bases econômicas, que não deveria não ser assim, né? Então virou realmente máquinas de gerar dinheiro, de imprimir, de gerar título, e realmente, sendo os bancos tão poderosos, né, nós ficamos realmente muito embasbacados de ver uma matéria dessa, indo completamente na direção do que a gente fala dos holders, que não dá mais, né, o buy hold, você comprar uma ação e ficar o resto da vida com ela, não dá. Temos aí uma empresa muito grande que é um exemplo disso, né? Não costumamos falar o nome das empresas quando é algo negativo, mas esse não tem como, né? O fator Cielo, devido a tanta concorrência, a Cielo é uma empresa histórica brasileira que tem, né? Sempre teve dividendos maravilhosos, distribuição de lucro entre os funcionários, pessoal, astronômicos, né? E aí, devido a toda essa concorrência, é uma empresa que só cai o valor dela. Então imagine lá quem tinha, né, uma mini fortuna nessa empresa, perdeu muito dinheiro. E a gente fala constantemente que o mesmo vai acontecer com os bancos e com todas as empresas. Você não consegue mais ter uma empresa hoje que tenha certeza que não venha uma nova empresa com uma tecnologia nova e mude, né, todo o mercado. Então a gente vai ler só algumas palavras aí dessa matéria, porque realmente é muito grande, também é um conteúdo privado, né, a gente não costuma ler conteúdo privado só público, exatamente para não ter problema de direitos autorais, mas ele fala o seguinte: o princípio do fim para os grandes bancos, olha só, gente, incrível uma matéria assim. O último bastião de rentabilidade ainda não ameaçado é a carteira de crédito.
A tecnologia vem mudando significativamente a dinâmica de negócios tradicionais nos últimos 20 anos, ponto para o Morfeu, Fëanor e Percival, né? Sempre estamos falando isso. Chegou a vez do setor financeiro, na verdade já passou, né? Para algumas empresas já passou, o caso da Cielo que a gente comentou. Em sua primeira onda, a tecnologia reduziu sensivelmente os custos operacionais dos bancos estabelecidos, através de caixas eletrônicos, internet banking e meio de pagamento digital. Este movimento beneficiou muitas instituições bancárias. Foi assim também com as novas emissoras e processadoras de cartão de crédito, como Nubank, Stone e PagSeguro, que utilizaram estratégias mais agressivas de marketing e precificação para ganhar mercado. Mais recentemente, os bancos digitais, como Inter, Nubank, Original e Semeia, vêm aumentando rapidamente o número de clientes. Como uma avalanche, os movimentos iniciais são sutis para quem observa na superfície. Os efeitos da competição ainda são pequenos nos balanços atuais dos grandes bancos. Ainda é pequeno, gente. A gente também sempre fala isso. A gente está tendo, né, a maior incoerência que pode existir no mundo atual, né, a gente sempre comenta isso também, é exatamente a questão de que o Brasil, por exemplo, está extremamente com um desemprego absurdo, a economia não gira e essa questão da deflação entra mais uma vez nisso, e mesmo assim os bancos têm, né, os grandes principalmente, têm um lucro recorde. Porque o que foi gerado no Brasil, gente, entendam isso. Esqueçam esquerda, esqueçam direita, por favor, gente. O que foi gerado no Brasil, o nosso grande produto, né, de produção, o que a gente produziu mesmo no Brasil, gente, foi dívida. As famílias mais pobres são as mais endividadas. Então entendam, a vida do brasileiro melhorou porque eles estão completamente endividados, gente. E a dívida é a nova escravidão. As pessoas ganham salário e tem que deixar 25% a 30% com bancos por juros, pessoal. Entendam isso. Parem de falar essa asneira enorme que dói os ouvidos de quem conhece o mínimo de economia, que a situação do povo brasileiro melhorou, pessoal. Melhorou nada, melhorou porque o povo está completamente endividado, o povo está escravizado. E quanto mais emprego tem, mais aumenta o lucro de banco, pessoal. Pelo amor de Deus. Quem defende aí governos anteriores, entendam isso. Esses governos anteriores só ficaram exatamente porque foram completamente coniventes com essa situação, né? O povo está completamente enforcado. Então, por favor, gente, parem de falar esse tipo de asneira, que isso realmente nos deixa muito incomodados. No entanto, analisando o que vem ocorrendo em outras indústrias, os planos estratégicos das novas plataformas financeiras digitais e seus resultados, fica muito claro que algo muito grande está em transformação nesse setor. Então, gente, essa matéria realmente é muito bacana. Quem tem lá no Valor Econômico, dê uma lida full, mas é exatamente isso que a gente está falando, né? Então, os grandes bancos... coisas ocorreram aqui com a gente também que a gente ficou muito impressionado. A gente foi migrado a um grande banco, não vamos falar o nome, e porque é horroroso mesmo, uma agência não enxerga a outra, né, gente? A gente sempre fala aqui no canal para tomar cuidado também com bancos pequenos, porque, né, certo patrimônio nosso tem que estar em cofres praticamente, e só esses grandes realmente talvez consigam sobreviver a uma crise muito profunda, mas não tem jeito. Esse banco grande aí que a gente estava investido é muito, muito, muito ruim. Uma agência não fala com outra, gente. É uma coisa grotesca. Estávamos saindo e fomos acionados aí por WhatsApp por um gerente eletrônico, digital, que diz que o banco está mudando. Então não tem jeito, gente. Essa é uma tendência que não tem como você brecar. Maravilha, pessoal? Então vamos ficar de olho nisso. Vamos tomar cuidado aí quem tem esse costume, né, de falar que tem que comprar banco e morrer abraçado, que não é bem assim. E essa empresa Cielo, ela mostrou realmente isso. Maravilha, pessoal. Então, essa matéria é muito importante. E agora aí vamos para as nossas preferidas. Exatamente, temos aí diversos vídeos da semana passada, inclusive no final de semana. Foi sobre o Apocalipse, pessoal. Maravilha. Exatamente mostra que os bancos aí privados dos Estados Unidos não confiam mais na economia, né, e não estão mais aportando dinheiro ali para as empresas fazerem seu overnight, pessoal. Imaginem que todas as empresas aí precisam, né, de um dinheiro para fechar suas operações diárias e sempre pegam emprestado ali no curto prazo. E os bancos privados, grandes bancos privados norte-americanos, pararam de fazer esse processo
e o Federal Reserve está entrando todo dia com uma avalanche de dinheiro para fechar essas operações, tá certo? Então, esse para nós é o maior indício, né, dessa crise. Já falamos bastante sobre isso, mas a novidade, né, dessa semana é que primeiro eles falaram, né, que seria só algumas semanas ali de outubro, e aí o canalzinho do Morfeu, né, de jeito nenhum, isso vai mais longe, beleza, foi para novembro, né, canalzinho do Morfeu, beleza, não tem como. Foi para janeiro, pessoal, já estamos em 2020 e o governo já admitiu que não há o que fazer, tá certo? Então, esse realmente é a questão mais importante aí dessas fissuras econômicas que nós falamos. Primeiro, pessoal, porque a gente não sabe, né? Ninguém explica, mesmo os sites underground aí, que a gente gosta tanto, eles só especulam, porque não há como saber por que isso está ocorrendo, que banco que deveria estar emprestando e não está. Será que todos eles aí se reuniram, né, e viram que não há mais solidez no mercado e decidiram sair fora mesmo? E o governo dos Estados Unidos, óbvio, né, quem tem novamente poder para enfrentar banco? Ninguém, porque são os senhores do dinheiro, é quem gera o dinheiro, que novamente é o maior produto não só no Brasil, mas no mundo, né, o crédito. Então, quem que vai ser capaz, né, de bater na porta deles e falar, eu quero saber a verdade? Não há como fazer isso. Então, a única coisa que eles estão fazendo é levando mais com a barriga, até o momento, pessoal, que quando chegar a crise, né, é o que a gente sempre comenta. Hoje a gente viu uma mensagem tão babaca, dizendo que, nossa, mas os Estados Unidos fez a mesma coisa das repos aí em 2007, né, e aí não adiantou. Por que vocês acham, né, que isso é tão feio? Primeiro, pessoal, que os Estados Unidos fez os repos em 2007, novamente, é a grande diferença dessa crise, por isso que essa crise vai ser muito forte. Porque os Estados Unidos, tudo que ele está fazendo agora, gente, ele fez depois de estourar os índices, né? Depois. O quantitative easing, as repos, ele fez depois, pessoal, em 2009, que já estava melhor. Só que dessa vez os índices não estouraram, gente. O que vai acontecer? Qual é o remédio que vai ser usado? Não tem. Porque todos eles já foram usados. Os Estados Unidos está colocando lá 60, às vezes 100 bilhões de dólares no overnight. Vai fazer o quê quando estourar? Vai colocar meio trilhão por dia, gente? Nem os Estados Unidos, que são o maior país do mundo, vão aguentar, pessoal. Vai ter uma quebradeira generalizada de bancos. Não tem como evitar isso, tá certo? Então a matéria diz lá: Federal Reserve tomou 2 medidas na sexta-feira. Mas novamente, hein? 2 medidas. E olha só, gente, estamos falando de Washington Post. Não estamos falando de, né, o canal do Morfeu. Que tá falando que é maluco o Morfeu, né? Tem só amigo imaginário? É louco? Não, olha aí, ó. O Federal Reserve tomou 2 medidas na sexta-feira que as autoridades esperam aliviar as tensões no mercado financeiro e dar à economia uma melhor proteção para 2020. Mas que tensão, gente? Que tensão, né? Tá tudo maravilhoso. A Bolsa Brasileira subiu 2%, né? Que tensão, vocês estão loucos? O Banco Central disse sexta-feira que continuará suas operações de captação durante a noite até pelo menos janeiro. O processo para as empresas financeiras liberarem dinheiro de curto prazo tornou-se inesperadamente turbulento nos últimos meses e as autoridades do Fed tiveram que intervir para ajudar o processo a funcionar mais tranquilamente. Inesperadamente, para quem não segue o canalzinho do Morfeu. O Fed também anunciou que intensificaria seu programa de compra de dívida do Tesouro no segundo trimestre de 2020, um programa que o Banco Central tentou desacelerar à medida que a economia se fortalecia. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima matéria. Ambos os anúncios foram divulgados em um incomum comunicado na sexta-feira, feito pelo Banco Central. Incomum? Washington Post falando uma coisa incomum num mercado tão maravilhoso? Mas a Bolsa Brasileira está ótima. Que estranho. Após uma videoconferência entre os principais funcionários do Banco Central, ele reflete como o Fed, sob a presidência de Jeremy Powell, nosso Ben Bernanke, né, pessoal, dos dias atuais, maravilhoso, está tentando ajustar sua abordagem aos mercados econômicos e financeiros diante de dados alterados. E às vezes conflitantes, não me diga. E novamente, né, um pouco mais abaixo nessa matéria, o Jeremy Powell falou com todas as palavras: não é um quantitative easing. Nós não estamos gerando moeda do nada, né, e enfiando na economia para a economia não estourar. Não? Caramba! Né? O que será então? Não, isso, uma coisa tem razão, né? O primeiro quantitative easing, depois de toda a jossa que deu em 2007, foi só 20 bilhões por mês. Mas essa é a próxima matéria, a gente já vai comentar. Tá bom, Jeremy Powell?
Obrigado, você é um cara muito batuta. Beleza? Agora, para fechar com chave de ouro, pessoal, que é exatamente o que demonstra aí essa questão, né, do fora as repos que já está tendo que colocar, não adianta, você ainda vai ter que ir lá e colocar muito, muito, muito mais dinheiro. Então vamos ver. Fed começa a comprar 60 bilhões de dólares em nota do Tesouro por mês a partir de 15 de outubro. Vamos lá, pessoal. Números que a gente tem que ter na nossa cabeça para não ser enganado, né? Eu falo que a gente, como seguidor aí do canalzinho do Morfeu, né, a gente tem que buscar ser CEO do mundo das empresas. Então, tem que ter certos números na cabeça. Quanto foi que o governo despejou no primeiro quantitative easing logo após a crise de 2007, pessoal? 20 bilhões por mês. 20 bilhões por mês. E agora o Fed está dizendo que vai despejar 60 por mês. Mas não é um quantitative easing, gente, por favor, né? O Federal Reserve diz que começará a comprar 60 bilhões em títulos do Tesouro por mês para melhorar seu controle sobre a taxa básica de juro, que usa para guiar a política monetária, depois que a turbulência abalou os mercados monetários em setembro. Nossa, Bloomberg falando turbulência. Para os meus seguidores aí, gente, que todo santo dia me cobra. Cadê essa crise, Morfeu, seu filho da mãe? Tá aí falando, ó, na Bloomberg, né? Já houve a turbulência, né? Mas os governos foram lá e maquiaram completamente com muito mais dinheiro do povo, gente. Por isso que nós estamos no vídeo CR42, crise 42. Essa crise já foi faz tempo. Só falta impactar os índices de mercado de acionários. E os imóveis também, né? Que estão mais valorizados até fora nos países aí desenvolvidos. Nossa, quem tiver dinheiro, gente, líquido nessa época, vai de novo, que em 2008 ocorreu, comprar lá a pesão em Miami de 2 milhões por 100 mil dólares. Que maravilha, que maravilha. Então vamos lá. O Banco Central, em comunicado, né, dessa sexta-feira, olha aí que a gente já falou um pouquinho lá em cima, enfatizou que essas ações são medidas puramente técnicas para apoiar a implementação efetiva da política de taxa de juros e não representa uma mudança em sua orientação monetária. Em particular, as compras de títulos de tesouro provavelmente terão pouco ou nenhum impacto no nível das taxas de juros de longo prazo e nas condições financeiras mais amplas. Ao pronunciar a decisão do Fed no início dessa semana, o presidente Jerome Powell insistiu repetidamente que qualquer compra planejada de título não seria uma retomada da flexibilização quantitativa, os programas de estímulo da época da crise que o Banco Central usou para reduzir os custos de empréstimos no longo prazo e aumentar a economia. Pessoal, de verdade, ia até bater aqui umas palmas, mas o Percival foi no banheiro, então ia ficar ridículo, né, batendo palma sozinho. Pessoal, então é isso, né, mais um vídeo aí muito bem baseado, pessoal, fundamentado em tudo que a gente fala. Então, só para fechar com chave de ouro, novamente, deflação já é algo negativo, mas a deflação, pessoal, com tanto dinheiro sendo derramado nas economias, não poderia acontecer. É algo extremamente diferente de tudo que já aconteceu, pessoal, na história, né? Quando essa crise atingir os índices acionários, qual instrumento, gente, vai poder ser utilizado? Nenhum. Porque todos eles já foram à exaustão, né? E, novamente, a economia não está normal, nem normal minimamente, por causa da deflação no Brasil e no mundo, né? Tudo isso que eles estão investindo está indo para os mercados especulativos, gente. Não cai na economia real. É isso que nós temos que ter em mente. E por isso que essa deflação ocorre. Maravilha, pessoal. Então acho que ficou bem claro. Novamente, gente, num momento como esse, vamos nos preparar então, vamos ter os nossos pozinhos, que são um valor muito pequeno. Vamos ter uma carteira anticrise, né? Mesmo se ocorrer tudo que a gente está falando, quando, na verdade, porque já está ocorrendo, quando impactar os mercados, a gente ter os nossos segurozinhos. Vamos fazer aí, essa semana, vamos estrear aí compras, né, contra bancos, vamos começar a comprar um pouco de pozinho contra banco,
devido a tudo isso que a gente leu, né? A gente já sabia, mas quando a gente lê na mídia principal, sempre causa um impacto, né? Porque esse tipo de matéria é completamente proibida, gente. Proibido, né? Então é isso. Mandem aí um e-mail para entrar na nossa comunidade. Quem tiver condições, entre no Patreon. Entre no nosso Telegram para receber nossas frases, né? Olha, tanta coisa ruim que a gente falou, para dar uma amenizada, pelo menos, para a gente lembrar do que realmente importa na vida, gente. É a nossa família, é o nosso amor, é ajudar o próximo. E tudo isso daí a gente só fala para se proteger, gente. Ninguém quer ficar milionário, só se proteger e fazer com que esses donos do mundo não levem o nosso capital tão suado que a gente ajunta aí ao longo da vida. Maravilha, pessoal. Então, um excelente final de semana a todos. Um grande abraço!